Olá, tudo bem? Eu sou a professora Thaís Leal e hoje nós vamos falar um pouco sobre legislação e ética na comunicação. Inicialmente, a gente precisa conversar, discutir um pouco sobre as noções introdutórias sobre ética e moral. Antes de tudo, você precisa lembrar que a moralidade humana, ela remete aos tempos da Idade Antiga. Ela foi tratada pela primeira vez por pensadores gregos. A moral, para os povos até hoje, é objeto de discussão e investigação, justamente porque é um tema bastante subjetivo. A própria doutrina que aborda, que trata, que investiga a ética, ela ainda diverge muito sobre o tema. Alguns doutrinadores entendem que a moral é uma extensão, complemento ou até mesmo parte da ética, outros entendem que é um conceito próprio e por aí as discussões elas vão se desenvolvendo. A gente hoje vai ver um pouco mais sobre essas discussões, sobre os entendimentos acerca da moral e sobre a ética. Então, como eu acabei de dizer, existe uma relação íntima entre ética e moral. A morfologia, ou seja, a natureza, a estrutura da palavra ética, remete ao conceito de moral. Parte da doutrina que estuda sobre o tema se inclina para atribuir o mesmo significado às duas palavras. Então, parte da doutrina entende que ética e moral têm o mesmo significado. Quanto à origem histórica semelhante, alguns doutrinadores também defendem que a origem histórica da ética e da moral é a mesma. Contudo, outros doutrinadores atribuem abordagens diferentes, e aí a gente vai entender o porquê. A moral é, portanto, o conjunto dos princípios gerais da ação humana. A gente, de forma bastante simples, pode compreender que a moral é o conjunto de princípios gerais da ação humana, da conduta, da atitude humana. A ética, por sua vez, é a aplicação completa da moral. Ela estuda as relações entre as pessoas, o comportamento delas, os costumes e as regras. A ética, segundo Naline, é a ciência do comportamento moral dos indivíduos na sociedade, tendo ela objeto próprio, leis próprias, razão pela qual pode ser conceituada como ciência. A ética profissional, ela é uma das formas de se falar em ética. Então, Naline, ele também conceitua a ética profissional como, na verdade, ele diz que a profissão, ela é o conjunto organizado de pessoas, com a divisão do trabalho efetuada de forma racional na consecução da finalidade social, que é o bem comum. É importante que você saiba que hoje Naline ele é um dos principais doutrinadores que trata sobre o tema. Então, no Brasil, hoje a gente consegue encontrar manuais, por exemplo, de Naline sobre o assunto. Os profissionais eles devem se esforçar para o atingimento do bem comum, justamente em razão do seu dever ético. O dever agir de forma moral, ou seja, eles devem respeitar as normas morais da sociedade e do ambiente profissional. É importante aqui frisar, que a ética, no geral, ela está diretamente ligada à ética profissional, porque a ética, ela é a ética, Então, ela tem vários desdobramentos. Por mais simplista que pareça dizer que a ética é a ética tem desdobramentos. Existe a ética gênero, A gente pode tratar assim. E existem espécies de ética, desdobramentos da ética. Então, a ética profissional é um desses desdobramentos. A deontologia é a ciência dos deveres, é, portanto, responsável por apresentar as regras gerais, inclusive as normas morais de convivência humana. A deontologia profissional, ela é o complexo de princípios e regras que orientam os comportamentos a serem seguidos pelas pessoas em suas profissões. Assim como eu acabei de falar sobre a ética, a deontologia ela também funciona como gênero e a deontologia profissional como espécie da deontologia. Justamente porque a deontologia ela existe por si só e ela vai ter desdobramentos, Nesse caso, no âmbito profissional. O estudo da ética, portanto, conduz a uma reflexão de natureza filosófica, a gente pode falar assim, Que nos leva a interpretar o que é certo e o que é errado. Então, se as normas morais da maioria são absolutas, se os povos podem escolher livremente as suas normas, dentre outros aspectos, a gente está diante do exercício da ética. A moral, retomando, a moral ela é a teoria dos deveres, motivo pelo qual é possível que a gente entenda que cada sociedade ela vai ter o seu próprio conceito de moral e as suas normas provenientes do conceito de moral.
Então a gente tem que entender, acima de tudo, que ainda que sejam conceitos muito filosóficos, né, o conceito de ética e de moral, existe um lastro, mas a cultura, os costumes, as regras da sociedade é que vão determinar qual é o conceito de ética e qual é o conceito de moral para aquela sociedade. Então, o objeto da ética é a moralidade, principalmente a positivada, isto é, a união de regras de comportamento e formas de vida através das quais o ser humano tende a realizar o valor do bem. Se a ética ela estuda a moral, como a gente desenvolveu até agora, né, como a gente entendeu até agora, é possível conceber, é possível entender que o agir ético é agir em conformidade com a moral de determinado povo. A deontologia ela vai estudar especificamente as normas profissionais, como eu acabei de explicar, dentre elas normas morais, dentre elas as normas morais. Além da ética profissional ou da ética das profissões, a deontologia profissional ela também estuda as normas morais do ambiente profissional. Os dois termos são colocados como sinônimos por alguns autores. A ética ela vai ser imprescindível para as sociedades, no caso ela é imprescindível para as sociedades, sem distinção, ou seja, sem diferenciação entre classes, ramos de atuação profissional, ambientes ou etnias. As diferenças culturais, elas interferem sim na concepção da moral. E é importante que você entenda que uma conduta correta em determinada sociedade, ela não obriga outras sociedades, outros povos, a adotarem aquela conduta como correta também. Então vamos trabalhar alguns exemplos para que você consiga entender do que é que se trata a ética, moral e essa valoração, né? Um homem que sempre residiu isolado de outras pessoas, desde que nasceu, sem nenhuma comunicação e sem saber do que acontecia no Brasil, ele escolheu morar em São Paulo, uma das maiores cidades do país. Contudo, ele não sabe quais são as normas morais que guiam o Brasil. É possível que as ações imorais desse homem, ou seja, aquelas ações que não estão de acordo com a moralidade dos brasileiros, possam ser aceitas simplesmente pela sua ignorância? Então, o primeiro ponto aqui, né, nesse caso, é que não existe nenhuma obrigatoriedade de determinado povo aceitar uma conduta imoral de alguém que pertence a outro povo, a outro país, em razão da ignorância dele. O que se pode ocorrer é uma tolerância por entender que não é um estrangeiro, é uma pessoa que não está adaptada aos costumes aqui do Brasil, né, às regras, e aí pode haver essa tolerância em alguns casos, mas de forma geral, não. Se você adentra no território de determinado país, você tem que agir de acordo com os padrões éticos, porque minimamente você tem que saber como funciona o país. Não com profundidade, mas você tem que ter uma noção. Outro exemplo que a gente pode citar é, um estrangeiro ele ingressa em um país para passar alguns dias. Ele, mesmo estando em uma sociedade estranha à sua, não se preocupa minimamente em saber quais são as normas morais daquele povo, agindo da mesma forma do que em seu país de origem. As pessoas da sociedade devem aceitar os descumprimentos morais do estrangeiro. Então é uma situação muito semelhante à anterior, né? Só que aqui ele decide não aceitar. E aí a resposta ela permanece a mesma. O país, as pessoas não têm a menor obrigação de aceitar condutas que destoem dos padrões éticos morais da sociedade, no caso do Brasil. Então, não, eu não posso chegar, por exemplo, no Irã e querer agir da mesma forma que eu ajo no Brasil. Eu tenho que me preocupar minimamente em saber quais são os padrões éticos, os valores éticos e morais daquela sociedade. Então, como eu acabei de mencionar, as normas éticas elas devem ser respeitadas por todos. O descumprimento por ignorância geralmente não é aceito pela sociedade, mas existe certa tolerância em determinados casos. A ética profissional, como eu acabei de mencionar também, ela vai estudar o conceito de moral dentro das profissões. A deontologia ela vai estudar as normas profissionais de forma geral. Então, a advocacia é um grande exemplo, né? Existe o código de ética, existem regras de condutas mínimas. Então, isso incide justamente no campo da deontologia. É isso, hoje eu fico por aqui. Até mais!